Salve, salve, gente! Se no nosso último vídeo de dicas vocês acharam que 3 eram poucas, nós agora vamos vir com 20 dicas sobre modelagem de processos. 20, 10 e 10. 20 dicas para vocês não errarem quando estiverem modelando seus processos. Mas a gente não vai discutir todas elas não, gente, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Então elas estão aí. Eu vou aguardar um minutinho. Se vocês quiserem, vocês pausem o vídeo, olhem, anotem uma a uma, não tem problema nenhum. Vamos fazer um segundinho de silêncio para vocês fazerem isso. Feito? Então, nós vamos discutir apenas 5 dessas dicas. Todas elas são relevantes, todas elas são importantes, mas a gente pincelou 5 que talvez tenham alguma dificuldade maior de interpretação na hora de vocês aplicarem, porque algumas são bem diretas, tipo, use o verbo no infinitivo para os nomes das atividades. Acho que a gente não precisa perder muito tempo discutindo essas questões. Então, assim, tirando essas que são muito diretas, vamos trabalhar apenas 5 dicas muito rapidinho para vocês entenderem. Primeiro, comecemos do começo. Dica número 1. Entenda a cadeia de valor da organização e o processo onde ela se encaixa. O que a gente está falando sobre isso? Entenda duas coisas. Primeiro, o que é significativo para a modelagem. O que é significativo vai estar na cadeia de valor, ou seja, vai estar dentro daquilo que agrega valor, e você pode pensar nesse momento o valor como algo monetário mesmo, tá, gente? Óbvio, quando a gente pensa em cadeia de valor, a gente muitas vezes desdobra esse conceito para outros elementos que às vezes chegam no nível de intangível. Mas não é o nosso propósito aqui quando a gente está falando de um fluxograma dentro de um processo que a gente está concebendo como significativo para alcançar os objetivos estabelecidos pela organização, considerando o escopo de certificação do sistema de gestão. Então, entender essa cadeia de valor é entender que, olha, eu vou modelar processos que são significativos para o alcance dos meus objetivos. Entenda, compreenda, modele em cima disso. Saindo da nossa dica número 1, vamos pular para a nossa dica número 12. Deixe claro quais são os eventos finais possíveis do processo. É muito comum quando a gente olha a modelagem num processo, ela só alcança um evento final possível. Como se todos os processos obrigatoriamente dessem certo, como se tudo fosse bonito, como se tudo fosse perfeito. E, eventualmente, não. Você tem uma série de pontos onde as coisas podem dar errado e o processo se interrompe, o processo cancela, o processo retorna, o processo leva a um resultado não conforme. Então, apontem todos esses finais possíveis. As coisas, infelizmente, na vida nem sempre acontecem da forma que a gente gostaria, e com os processos dentro de uma organização é a mesma coisa. Então, quando vocês estiverem modelando, até para vocês eventualmente conseguirem pontuar aferições, pontos de indicadores, que vão auxiliar a trazer informações significativas para vocês melhorarem os seus processos, é importante que vocês considerem todas as saídas possíveis, todos os eventos finais possíveis dentro de um processo. Pulando da 12 direto para 14, busque incoerências, omissões ou duplicações. Principalmente quando a gente está trabalhando com processos muito longos, é muito comum a gente acaba não modelando ele todo num primeiro momento, sai para tomar um café, beber uma água, voltar do almoço ou qualquer coisa, a gente deixa ele no meio, quando a gente pega de novo para fazer, a gente vai, comete uma incoerência qualquer, duplica um processo que já foi visto, esquece de contemplar alguma questão, como, por exemplo, das saídas que a gente viu há pouco no 12. Então, assim, terminou o processo? Dá uma olhada, verifica essas incoerências, verifica essas omissões, verifica loopings que a gente criou infinitos, que às vezes a gente cria loopings infinitos em processos, verifica isso com calma e manda para frente. Quando a gente fala manda para frente, a gente volta para o número 18, revisa o modelo pensando cada uma das instâncias reais possíveis, ou seja, tenta pensar se aquilo que você colocou no papel acompanha ele no real, acompanha ele de acordo com efetivamente acontecendo. Ou seja, se você está modelando, como por exemplo, no exemplo que foi apresentado na aula, a solicitação de uma passagem,
Tenta pensar cada um dos passos, se está executando. Desde o colaborador, quando fez a solicitação, ver se ele chega em cada um dos setores, ver se aquilo que você pôs no papel efetivamente é o que ocorre. Você tem que modelar primeiramente aquilo que ocorre até para você buscar melhoria. Senão você corre o risco de modelar um processo que, na verdade, não acontece. Isso é o pior elemento que você pode ter retratado. Você tem que conseguir modelar aquilo que efetivamente ocorre na sua organização. E última dica que a gente vai comentar com vocês é peça para outra pessoa analisar o seu processo. Inspecionar, verificar, um olhar menos viciado, muitas vezes vai agregar comentários super importantes para você enquanto neste detalhamento. E eu falei 5, mas vamos para a sexta, vamos para a 20ª, que é valide esse modelo com as suas partes interessadas, pessoalmente. Às vezes a gente encaminha isso por e-mail, espera um de acordo, e esse de acordo até vem, mas ele não é muito comprometido com o processo. Então, na medida do possível, valide pessoalmente. Eu sei que às vezes isso é impossível, porque até as pessoas estão geograficamente distantes de vocês pelos mais variados motivos, mas se for esse o caso, faz isso através de uma ferramenta remota qualquer, discute com a pessoa se é aquilo ali mesmo que está sendo retratado, porque às vezes até você não conseguiu entender muito bem o processo que você está modelando. E, bem, os comentários de quem vive esse processo, sem dúvida nenhuma, vão auxiliar muito a você alcançar todos os objetivos pretendidos e superar as expectativas relacionadas. Bem, essas são as 6 dicas que a gente discutiu. Vocês têm outras 20 dicas aí. Então, assim, sintam-se confortáveis para analisar e estudar cada uma delas. E, mais uma vez, sucesso, forte abraço, mantenham-se bem. Nos vemos no próximo encontro.